Bom dia, meus amados. Eu daria o título para esse áudio de hoje: Força e Coragem. Talvez seja dois ingredientes que vai temperar ainda muito bem este restante de caminhada, pois a reta final já está muito próxima. Aliás, já estamos na reta final. Vamos ver nos próximos tempos, será a fita, aquela linha de chegada, né? Força e coragem, porque se você tem 1000 existências aqui na Terra, quanto você já andou? O que falta? Alguns anos, alguns dias, alguns meses, mas esta é a último trecho, né? O último pedaço da estrada, a última encarnação. Cada um vai fazer o seu esforço para a sua ascensão. Nem eu e nem os espíritos iluminados, os mentores, os guias espirituais vão salvar ninguém. Isso seria invasão do livre-arbítrio. Nós podemos dar as orientações, as informações para ajudar que cada um construa a sua escada ascensional. Cada um precisa passar os degraus necessários. Mas nós trazemos essas informações porque essas informações são permitidas pelo plano divino para que tragam alento, confiança, amenize um pouco o sofrimento, as dores, porque na verdade as dores e os sofrimentos eles são mais a resistência do que propriamente a necessidade de passar por elas, embora tenha sim pessoas, almas encarnadas, né, que precisem passar por certas provações. Mas a maioria dos problemas, das dificuldades é a resistência que cada um coloca na sua frente. Não sei porquê, mas tem várias razões para isso. Não vamos aqui citar, mas cada um constrói, pavimenta a sua estrada. Força e coragem. Olha, eu vi 2017, 2018 houve pelo menos 2 anos, houve uma grande desconstrução dentro de nós, daquelas crenças limitantes, daqueles dogmas, daquelas coisas que nos prendia, que nos acorrentava, as ilusões que nos impuseram. Quem teve um pouquinho de interesse e boa vontade, rompeu aqueles grilhões, aquelas correntes. Aí 2019, as informações eram que nós iríamos reconstruir. Eu tenho certeza que muitos de vocês passaram por essas fases e perceberam claramente. Muitas coisas a gente não percebe com nossos olhos da terceira dimensão, mas aconteceram e a gente viveu e passou. E aí vieram as fases seguintes, enfim, todas as fases que eu já citei em textos e áudios anteriores. Mas o que eu quero dizer hoje é que houve uma empolgação. Aquelas almas que estão prontas, ou aliás, as que têm condições de fazer a ascensão, não estão prontas ainda não. Todo mundo ainda pode escorregar na escada e cair, né? Estamos subindo a escada. Cuidado, né? Se afirmar bem, se agarrar bem, não facilitar. Quando alguém vem escorregando a escada abaixo, não servir de mais uma pedra dentro da avalanche, né? Senão vai engrossar ainda mais aquela avalanche. Vamos deixar. Cada um escolhe. Quer rolar a escada abaixo, né? Mas não leve você, não leve a mim. Então houve aquela empolgação porque as almas já sabiam que o tempo estava chegando. Inconscientemente nós sabemos tudo. O momento chegou, aquele ânimo, aquela vontade, aquela coisa, né? E eu percebi isso na medida que mais e mais pessoas se juntavam nesse grupo nosso aqui. Porque esse aqui é um grupo de almas que se encontraram para juntas se auxiliarem, se ajudarem e fazerem essa trajetória juntos, né? Esse pedaço final da caminhada. Mas tem aquelas almas que não têm ainda muita paciência, não tem muita confiança, não acreditam se não enxergam, né? O tal do crer para ver, ou ver para crer, que eu escrevi esses dias. Aqui também cabe de novo, né? Muitas pessoas precisam ver para crer. Só vendo, só se me provar, só se me disser. Então no começo ela se empolga. Aquela alma que está ainda na corda bamba, como se diz, ela vislumbra uma possibilidade. Opa, vou por aqui que aqui está fácil. Mas nas primeiras dificuldades ela já começa a reclamar.
reclamar. Vocês acompanham lá meus textos, meus áudios, você vê lá pelos comentários, né? Vocês podem ver ali, ver nos outros que replicam também esses trabalhos. E não só meus, também de outros canalizadores, né? Mas eu vejo aquilo que eu faço, então eu não consigo acompanhar os demais. Muitas almas encarnadas estão fraquejando agora. Mas eu vejo que muitas pessoas, e eu acho que muitos não se manifestaram, mas algumas pessoas que não se manifestaram também não estão mais interessados nesse assunto. Por quê? Algumas chegam a falar e deixam escritos, inclusive nos meus textos, para outras pessoas também, que eu sei que acontece. Ah, eu não acredito mais nisso. Falam que ia acontecer e não aconteceu nada. E é aquela pessoa que não faz nenhum esforço e acha que todo mundo tem que fazer por ele. Aí quando ele não consegue ver, porque ele não faz esforço, na verdade, ele quer ir na carona. Aí ele assim se estressa com aquilo e não desiste. Alguns são até inconvenientes, né? Chegam até a ofender, mas não tem problema. Cada um é responsável por aquilo que pensa, aquilo que faz e aquilo que diz. Eu tenho que me preocupar com aquilo que eu faço. Se ela não quer mais seguir, se ela não quer mais comentar, se ela não quer mais ler, nem ouvir, fique à vontade. A Terra só vai fazer a transição agora, depois de bilhões de anos. E quem não conseguir fazer agora a ascensão junto com a Terra, tem tempo em outros planetas. O tempo que precisa. A alma não morre nunca, é eterna. O Criador disse: sinta-se à vontade, faça quando quiser, você é livre para fazer as escolhas, tem o livre-arbítrio para ascensionar se quiser, se não quiser. Todos têm condições, mas sabemos que não vão ser todos. Muitos ficam criticando aqueles que dizem, que trazem algum alento, alguma informação, porque eles têm pressa, eles não sabem esperar. Eu diria que esses precisam trabalhar a paciência e trabalhar também a descrença, aquilo que nós chamamos de crer para ver. Eles não acreditam, então eles não conseguem esperar, porque eles acham que está demorando muito, mas também, por não acreditar, infelizmente, não vão ver. É uma opção, é a desistência. Por isso o título de hoje é Força e Coragem, porque se você não tiver força e não tiver coragem, razões para desistir tem em toda a esquina e aos montes. Cada curva da estrada vai aparecer lá uma placa. Volte, é para cá, é para lá, não siga. Ah, tem. São as programações que ainda existem. Mesmo que tenha sido retirados os inimigos da luz, eles deixaram a programação, já falei isso tantas vezes, né? Os backup, os implantes primários, né? Os programas, as holografias, tá cheio disso. Tecnologia existe para tudo. Ou você acredita e confia e se esforça, ou eu só tenho a lamentar a tua desistência. As pessoas precisam ter um pouco de vontade. Já me perguntaram assim, mas quem garante? Ora, quem garante? Eu não tenho nenhum documento escrito e não preciso disso. A minha consciência sabe disso. Já está lá escrito na minha consciência como está na tua. Só que a gente não consegue ler, porque não dá para ler ainda. Mas a gente sente, a gente tem a intuição, tem o discernimento, tem o sentir. Ah, tem muitas maneiras de entender se uma informação procede ou não procede. Pode até se enganar por um momento, mas depois entende que não é por ali. Aí me pergunto, qual é a fonte? Bom, a fonte é a fonte. Eu não coloco lá porque a pessoa vai se ofender se eu disser, se a pessoa colocar uma pergunta assim, qual é a fonte? Eu teria que responder, a fonte é a fonte. Ela vai ficar brava comigo, ela vai achar que eu estou tirando sarro, como se diz, né? Gozando da vida dela. Não é assim, não. Seria a resposta certa. A fonte é a fonte é onde tudo é. Nós viemos de lá, nós temos o nosso eu superior lá, tudo é criado lá, tudo sai de lá para se espalhar pelo cosmo infinito. A fonte é a fonte. Mas eles querem uma identificação, como assim, para aquele cético, aliás, o cético nem provando não adianta nada, isso é bobagem. Pode dizer, ele vai achar um outro argumento. Se tu provar matematicamente pro cético, ele ainda vai duvidar da matemática, então não adianta. Ele sempre vai ter um argumento, porque ele não quer saber, ele quer ter razão. E quem quer ter razão a qualquer custo,
nada tem para nos dizer, então a gente não perde tempo com ele, né? Porque a razão dele é dele. Eu coloquei tantos textos, tantos áudios já, eu nem sei mais os títulos, mas alguns eu lembro agora. Tem muita gente que chegou na ponte, que faz a travessia de uma dimensão para outra, que é o momento que nós estamos agora. E mesmo estando em cima da ponte, não acredita. Ah, porque disseram que era chegar na ponte e já estava na outra dimensão. Sim, está na ponte, largou aquela dimensão velha, mas tem a travessia, tem um trechinho, é que nem o amanhecer. Não está escuro e em questão de um milésimo de segundo já está claro, todo claro e todo sol. À noite é a mesma coisa, está escurecendo aos poucos. A travessia é a ponte que passa da velha terra para a nova terra. É preciso passar a travessia, ter paciência. Agora, se você rebela, mas então se joga no rio, né? Na água que tem embaixo da ponte, sei lá se é rio, o que é, né? Se é uma ponte seca também. Enfim, o que nós podemos fazer para esse tipo de almas que não se ajudam? Às vezes, trabalhar nossa paciência, sim, talvez seja isso. Mas tem uma coisa que se diz, né? Paciência também tem limite. Nós não temos obrigação de salvar o outro. Nós podemos dar a mão para o outro sempre que o outro pedir o socorro, pedir ajuda, clamar por isso. Mas nós não podemos chegar lá e dizer, olha, vem que eu te carrego nas costas. Não, isso não existe. Infelizmente, para aqueles que estão desistindo, eles vão descobrir por si só que não era o caminho que eles tanto buscaram por 1000 encarnações e agora, nesta última, faltando um nadinha, faltou paciência. Que pena. O que tem de gente desistindo? Olha, eu posso dizer isso porque eu trabalho com isso o dia todo, de manhã, de tarde, de noite, eu só faço isso, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 24 horas por dia, porque eu sei que quando eu estou dormindo também eu estou trabalhando. Quarta-feira, metade da semana, eu vi um comentário, eu até respondi, porque a gente sempre tem que responder. Dá uma resposta. Se a pessoa pediu alguma coisa, tem que dar uma resposta. Mas as pessoas não aceitam as respostas. Isso que é interessante, tem gente que pede uma resposta e não aceita. Aí aquela pessoa disse que ia parar de me seguir porque eu tinha dito que os animais vieram para servir de alimento. Sim, eu falei. Qual o propósito dos animais? Não só nesses dias, falei tantas vezes. Qual o propósito dos animais? Porque as pessoas me pedem. Se as pessoas me pedem, eu tenho que dizer o que eu tenho de resposta. O propósito dos animais era fazer companhia aos humanos, porque os humanos iam se sentir muito isolados se não tivesse nenhum animal nesse mundo. Se não tivesse animais e plantas nesse mundo, que mundo a gente estaria vivendo? E também eles tinham um propósito, assim como as plantas também, servir de alimentos, não só para os humanos, para a cadeia alimentar de tudo que quer que seja. Tanto que os dinossauros vieram num programa do Criador, num plano do Criador para eliminar as florestas, porque quando a Terra passou pelos primeiros movimentos lá naquela época, houve uma incidência de chuvas e calor tão grande no resfriamento da Terra, né? Isso parece que foi há 65 milhões de anos, uma coisa parecida, e criou vegetais imensos. Eu acho que tinha árvores que chegavam a quilômetro de altura, porque era uma coisa exagerada, por causa do calor e da umidade e da luz. Aí os dinossauros vieram como animais monstruosos de grande, comiam, né, essas vegetais para limpar a terra um pouco. Aí a terra estabilizou, os animais morreram, né? Disseram que foi um cometa, sei lá o que, um meteoro, seja lá o que for, é o plano divino em ação. Os animais vieram sim para servir de alimentos aos homens também, um tempo, até que se finaliza esse primeiro ciclo. Muitos animais agora vão deixar a terra, vão ser extintos. E ninguém vai poder ir lá na televisão com a bandeirinha querer defender os animais, porque eles vão ser extintos, porque é o plano divino. Eles vão passar para uma outra dimensão, eles também evoluem. Quem somos nós, os humanos, para proibir isso, impedir isso? Vão ser extintos. E não tem bandeira nenhuma que vai salvar eles, porque vai ser assim, porque é o plano divino. E vai ter algumas espécies que vão ressurgir, que já tinham sido extintas, e vai ter espécies novas que nunca existiram aqui. A quinta dimensão é outra dimensão. E na quinta dimensão nós não vamos mais alimentarmos de carne
de animais assassinados. Nós vamos nos alimentar de carne produzida pela energia taquiônica. A mesma energia que desenvolve um animal, que faz ele nascer, crescer. E mais adiante nós vamos nos alimentar de luz líquida, que é a mesma energia que produz o animal, assim como as plantas, os grãos, as frutas. Qual é o mal? Qual é a ofensa para aquela pessoa que se diz defensora dos animais? Qual é a ofensa em entender isso? Se é o plano divino. É claro que na explicação você diz que você pode comer carne até que você acha que não deve comer mais. E você não pode ficar sem, ainda é permitido. Tenha consciência disso, vai ser mais um tempo só. Então, muitos estão desistindo porque não estão acreditando. Querem prova. Alguém diz assim, sim, mas fala que vai mudar, que vai haver não sei o que, a transição. Mas não informam datas, queremos datas. Quanto tempo falta? Mas pelo amor, né? Quem é que sabe disso? Datas, para começar. Não existe datas fora da terceira dimensão. Não existe calendário. Obviamente não temos como estipular datas, porque o plano é divino, não é plano dos humanos. E sabemos que tudo está próximo. Agora não vai demorar mais 2000 anos para acontecer de novo algum evento. Agora tudo rápido. Porque quando o Cristo veio, há 2000 anos ele disse, o fim está próximo. Poxa, 2000 anos, né? Encarnamos 20 vezes, em média, nesses 2000 anos. E aí chegou agora. Mas agora as coisas realmente finalizam dentro de um curto espaço de tempo. Mas temos aqueles anos também depois dos eventos principais, quando vamos fazer as adaptações, as mudanças, as novas tecnologias. Então, como disse o Chico Xavier, talvez em 2057 tudo esteja terminado, talvez em 2050, 2060, mas terminado. Só que nós estamos dentro do miolo da coisa, no buraco da fechadura, né? No olho do furacão. Agora nós estamos bem nos pontos de grandes mudanças. E nós já vimos mudanças e vamos ver. Mas tem gente que não tem olhos para ver, não tem ouvidos para ouvir. Então não tem fé, não acredita e não vão ver o resultado. Não vão ver, poderiam ver. Teriam chance sim, mas por não acreditar. É claro que nós não temos obrigação de salvar ninguém, mas a gente gostaria realmente que o máximo de pessoas possível, o máximo de almas possível fosse ascensionar agora. Falta tão pouco, precisa tão pouco. Está tudo tão mais fácil agora. Agora nós temos a consciência que entende. Até há pouco tempo nós não entendíamos nada disso. Agora já se consegue compreender. Olha quanta coisa que está vindo e você consegue compreender. Se tivesse vindo isso há 30, 50 anos atrás, ou um século atrás, simplesmente se perderia, porque ninguém ia entender nada. Então vamos aproveitar. Força e coragem. Talvez é a única coisa que pode faltar para alguém, para algumas pessoas, agora. Crer para ver, né? Vamos repetir isso sempre. Crer para ver. Vamos acreditar. Vamos confiar. O plano divino é maravilhoso. Não precisamos ter essa curiosidade, queremos detalhes, queremos fonte, queremos prova, queremos data, queremos sei o quê. Vamos continuar querendo. Vamos continuar querendo mais de 1 milhão de anos, não tem problema. Eu acho que toda ajuda vem, mas falar bem a verdade. Tem alguém que às vezes está pedindo para dizer assim, você joga. Você joga no penhasco, você está só querendo se jogar mesmo, ninguém mais está conseguindo te segurar, né? Quer afundar, afunde, mas afunde sozinho, né? Não precisa levar ninguém. Quem faz isso são as trevas. Eu acho que às vezes tem alguém que pode até achar que são palavras duras, mas não são palavras duras. São palavras de sacolejão, como se diz, né? Uma sacudidela. Às vezes é preciso dar uma bela de uma sacudida, né? Porque tem gente que se a gente não dá um soco na mesa, ela não acorda. Às vezes é um copo d'água gelada no rosto acorda, aquele que está lá dormindo, que não quer saber de acordar. Vamos confiar. Não desista agora. Agora não é mais hora de desistir, agora é hora de buscar forças, não sei aonde, mas temos que buscar força e dar os passos que ainda faltam. Tá bom? Força e coragem. Agora então eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.